Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu queria hoje dialogar com uma das coisas mais patéticas que pude ler nesse último período em matéria de educação. Na verdade, a rigor, não trata sequer de educação, para ser sincero aqui. Faço referência a uma entrevista publicada num periódico semanal de grande circulação, entrevista ao ministro da Educação, que faz uma série de considerações sobre a área que está sob sua responsabilidade no âmbito federal. Começaria dizendo que se Stanislau Ponte Preta fosse vivo, certamente editaria um novo FEBEAPA, um novo festival de besteiras que assola o país e consagraria uma edição especial ao ministro da Educação, o professor colombiano de nascimento, Ricardo Vélez Rodrigues. Em primeiro lugar, o professor Rodrigues tem uma verdadeira obsessão com o PT e com o pensamento de Karl Marx. Parece até que o debate, que a entrevista que ele faz, é um debate sobre o pensamento ou as críticas ao pensamento de Karl Marx. Porque a primeira preocupação do ministro da Educação, que ele acentua na entrevista, é com uma escultura que há muitos anos foi erguida numa área frontal à sede do Ministério da Educação em Brasília, uma escultura que foi erguida em memória, em homenagem ao educador Paulo Freire, né? O maior pensador da educação da história da educação brasileira, traduzido em mais de 70 países e referência das ciências da educação e pedagógica em muitos países, em muitos cursos de graduação e pós-graduação do Brasil e no mundo. Sua primeira preocupação, veja Vossa Excelência, é sobre o que fazer com aquela escultura. Chama a atenção que num país como o Brasil, e nós reconhecemos, com graves déficits no campo da educação, especialmente no campo da aprendizagem, da construção do conhecimento dos alunos, a primeira preocupação do ministro é com uma estátua, com uma obra de arte posicionada à frente do Ministério da Cultura. Mas como se isso fosse pouco, o ministro faz menção a um aparelhamento por décadas. Há 40 anos, segundo o ministro, o Ministério da Educação está aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores, que é uma de suas obsessões. Ora, isso é de uma, eu não sei como dizer, é de uma imprecisão histórica tão grotesca, porque eu tive o cuidado, nem deveria, de pegar a relação dos últimos 40 anos dos ministros da educação do Brasil. De 95 para trás, né, nós temos um festival de ministros, todos do campo conservador, de diferentes partidos. Então, dizer que nos anos 80, nos anos 90, o PT aparelhava o Ministério da Educação, eu não consigo ver o PT aparelhando o Ministério da Educação na gestão de Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não consigo ver o PT aparelhando o Ministério da Educação na sucessão de ministros do antigo PFL, que se repetiram no Ministério da Educação, nos governos Sarney, enfim, nos governos Collor, nos governos Itamar, enfim, recentemente, inclusive, o ministro Mendoncinha Filho, do DEM de Pernambuco, ministro Rocieli Soares. Então, assim, é de uma incapacidade de dialogar com os fatos concretos, com os dados históricos precisos, que me chamou a atenção por conta desta obsessão. Aliás, me parece que no caso do ministro não há outra solução senão uma junta psicanalítica, porque casos de obsessão crônicos não se resolvem mais no campo das políticas públicas, deputado Jair Bittencourt.
Casos de obsessão crônicos, uma obsessão leve pode ser contornada com uma terapêutica leve, mas uma obsessão aguda, como ele revela aqui, só uma junta psicanalítica. Tem mais, tem que juntar freudiano, reichiano, junguiano, lacaniano. Talvez assim ele consiga superar esta patologia, esta verdadeira neurose, mas não é pouco. Ele continua dizendo que as universidades, que o povo brasileiro, que nem todos os jovens brasileiros têm capacidade ou preparo para estar na universidade. É de uma violência, é de uma agressividade. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, numa conversa de botequim, formulando essa frase, já causa para cada um de nós, no mínimo, uma estranheza. O ministro de Estado da Educação afirmar diante do seu povo, aliás, não é seu povo, porque ele não é brasileiro de nascimento, aos jovens brasileiros, que grande parte deles não tem preparo, Eliomar, não tem capacidade. Olha, o problema do Brasil é a brutal desigualdade. Concedam um mínimo de oportunidade, um mínimo de condições objetivas à juventude brasileira, periférica, popular, negra, ribeirinha, quilombola, e nós vamos ver, como temos visto, a política pública das cotas revelou, inclusive, havia uma crítica preconceituosa quanto à política de cotas. Ora, o exemplo da UERJ é gritante. O desempenho acadêmico de cotista na UERJ, há quase 2 décadas, em nada deixa a desejar com o desempenho de não cotistas. Ao contrário, em muitas áreas do conhecimento, o desempenho dos cotistas é superior. Mas ele vai mais longe. Ele faz um questionamento às universidades, porque não tem relação nenhuma com a formação de professores. O ministro desconhece que os cursos de licenciatura são exatamente cursos de formação de professores nas universidades. Licenciatura em matemática, em português, em história, em geografia, em física, em química, em biologia. Este é o objetivo dos cursos superiores de licenciatura. Ora, mas não é de se estranhar. O ministro escolheu para ser coordenadora geral de formação de professores no Ministério da Educação, uma pessoa recém-formada em Direito, que não tem nenhuma experiência no campo da educação, nunca pôs os pés na sala de aula, a não ser como aluna, acabou de entregar um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, cujo tema é a negação do magistério, porque é a ênfase na homeschooling, na educação domiciliar. E essa pessoa que vai ser a coordenadora geral, que é a coordenadora geral de formação de professores do Ministério da Educação. Perto de concluir, senhor presidente, já vejo aqui a luz, o ministro cai em cima dos reitores agora. Não satisfeito, ataca os reitores, dizendo que os reitores querem um dinheirinho. Ora, que os reitores precisam ser vigiados e controlados. O Tribunal de Contas da União aprecia as contas dos reitores que são ordenadores de despesas federais. O ministro desconhece isso. É realmente impressionante. Passou pelo constrangimento de ter que telefonar para a mãe do Cazuza, que ele atribuiu ao Cazuza uma frase imprópria, que jamais Cazuza havia pronunciado. Passou pelo dissabor de telefonar para pedir desculpa e levar uma reprimenda da mãe do Cazuza sobre os termos, sobre a forma. Nós estamos falando do ministro da Educação do Brasil. É disso que se trata, senhor presidente. E mais, para concluir, amanhã vou voltar, porque é o FEBEAPA 1 e o FEBEAPA 2. Mas eu quero ressaltar a agressividade dele com os brasileiros, falando que os jovens têm que aprender, falando que os jovens viajam, e já que os jovens viajam, eles têm que aprender que é preciso respeitar as leis dos outros países. E afirma o ministro da Educação que os brasileiros, quando viajam, são verdadeiros canibais e ladrões. Roubam coisas, roubam assentos dos aviões. Assim, é uma coisa. O ministro tem que se retratar à sociedade brasileira. O Congresso Nacional, eu ouvi ontem o senador Randolfo Rodrigues, ouvi ontem o deputado Alessandro Molon. O Congresso Nacional tem que requisitar, convocar o ministro da Educação para que ele se explique e se retrate com o povo brasileiro em relação às sucessivas ofensas que ele proferiu nessa entrevista. Concluindo, quero dizer o seguinte: a única frase minimamente lógica que ele pronunciou, que ele proferiu nessa entrevista foi: eu nunca havia pensado em ser ministro. Faz todo o sentido. A única frase
com o mínimo de lógica dessa entrevista é quando ele afirma: eu nunca havia pensado em ser ministro. Por óbvio, porque só um governo destrambelhado, desqualificado, como o governo de Jair Bolsonaro, é capaz de indicar para ministro da Educação este cidadão que nada conhece da educação brasileira e ainda por cima é ofensivo, agressivo e assintoso com a sociedade brasileira e com a nossa juventude. Muito obrigado.